Sadashivasamarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Om Shwara Om Namaste Shanti Shanti Shanti. Nós vimos aqui, né, no segmento anterior, eh, esse sistema, essa técnica de ensino do Vedanta, né, que é toda ela embasada, né, fundada naquilo que é o poder de Maya, né, de projetar uma ordem de realidade aparente, né, no qual os jivas, inclusive os jivas humanos, são partes integrantes, e o jiva começa a cair, né, nessa ilusão deste poderoso Maheshwara e atribui realidade através do desenvolvimento de Raga Dvesha, de gostos e desgostos, né? Então, esta é a primeira projeção, ela inicia lá do Mister Maheshwara, né? Através do seu poder. E depois o Jiva, ele continua fazendo projeções também, né? A gente vai projetando com base aos nossos gostos e desgostos, valor em coisas ao nosso redor, coisas que invariavelmente nos amarram ainda mais no samsara, na problemática do samsara. Então, com base, né, dessa perspectiva, né, de projeção produzida por Maheshwara, os ensinos do Vedanta também devem seguir essa linha. Eles vão projetando conceitos, ideias, noções, ensinamentos, né, lógicas que mais tarde precisam ser deixadas para trás. Esse é o conceito do Adyaropa e a Pavada. Somente é importante observar que determinados conceitos devem ser abandonados somente naturalmente após o indivíduo ter desenvolvido e ter se beneficiado daqueles conceitos intermediários. Aí no final ele diz: agora eu estou pronto para simplesmente, né, deixar para trás esses conceitos e me focalizar em conceitos vedânticos. No final das contas, ó, todos os conceitos vão cair, tá? Todos os conceitos vão cair. No final das contas, existe somente o ser. O ser se refere àquilo que é a existência de cada um de nós, a existência consciente, tá? Mas todos os conceitos referentes ao, ao Karma Yoga, ao Passana Yoga, a observação do Dharma, os valores e todos esses conceitos, eles servem um propósito não, que é absolutamente indispensável, que é levar o indivíduo nesse processo de preparação um passo mais à frente em termos de maturidade, termos de melhoramento, né, desenvolvimento de mais sattva guna, né, refinamento. Então, o que eu quero dizer é que este processo, ou todos esses ensinamentos que se referem à Europa, né, no final das contas, não precisam ser jogados no lixo, eles permanecem também, entendeu? Eles permanecem também porque, fundamentalmente, o Yanni também vive em Mitya, também vive neste mundo, e esse mundo é regido pelas leis de Mítya. Você não pode entrar no mundo Mítya e dizer assim: não, agora eu vivo sob a lei de Satyam. Eu sou real, você é irreal, eu faço o que eu quero, porque tudo isso é uma ilusão. E isso... Não, você consegue, continua observando as leis de Mitchell que você desenvolveu através de um processo lento e gradual de internalização dos ensinamentos referentes ao Gita, ao Karma Yoga, ao Dharma Yoga e ao Passana Yoga, né? Então, esses conceitos, eles são deixados para trás, mas não no sentido que você abandona tudo isso, não, é a sua base, né? Você quer estudar física, né? Aí você vai para a universidade, aí você faz mestrado, pós-graduação, isso e aquilo, né? Aí no final das contas, você olha para trás e diz: nossa, aquela física que eu aprendi na faculdade não era nada. Não, é a sua base, entendeu? É a sua base, você não menospreza isso, entendeu? Você sabe, é a sua base, serviu o seu propósito, né? E agora eu, né, estou mais focado num outro tipo de processo de compreensão, de estudo, né? Que é oferecido pelos Upanishads, que vai fazer de modo que você compreenda que aquilo ali
era somente, né, explicações temporárias, né, para devido ao estágio de desenvolvimento que você se encontrava naquele momento, né? Então eu queria fazer só esse parêntese, tá? No verso 15 é dito: manifesta-se, essa existência manifesta-se através de quê? Através de uma interação aqui das funções dos órgãos dos sentidos, né? Então ela se manifesta, né? Essa existência visível, verificável, né? Através dos órgãos dos sentidos, em contato com o quê? Com os elementos que dão origem aos órgãos dos sentidos. Os cinco elementos primários vão dar origem aos cinco órgãos dos sentidos. Então, ela é uma função, essa manifestação é a função o quê? De Maheshwara projetando os elementos quando são projetados imediatamente, Maheshwara simultaneamente vão criando os órgãos que nos permitem captar os elementos, porque não existe criação a menos que existam criaturas. Qual é o propósito de projetar uma criação sem o ator? Então, você vai numa peça teatral, eles fazem uma preparação, um palco, um enredo maravilhoso, isso e aquilo. Todo mundo senta, o teatro é enorme, super luxuoso, todo mundo pega o enredo na mão, mas depois ele diz assim: mas a gente criou tudo isso, mas a gente esqueceu de criar os atores, tá? Então vocês desfrutem aí de todo o palco, né? De todo o pano de fundo, né? Todas as decorações, o enredo está na sua mão, mas a gente esqueceu de produzir os atores, né? Uma criação, uma manifestação é completa na medida que o ator Jiva entra no cenário. Portanto, o desenvolvimento dos elementos sutis imediatamente, simultaneamente, dá um desenvolvimento dos órgãos dos sentidos, que eles vão captar aquelas características, atributos e propriedades que são inerentes a cada um desses elementos, tá? Você não pode querer cheirar uma rosa com seu ouvido, não, não. O meu nariz está totalmente entupido, eu estou congestionado, não consigo sentir mais nada, mas deixa eu usar aqui, né, a audição para ver se eu vou captar, né, o perfume de uma feijoada, ou de uma comida, ou de uma rosa, né? Não. Cada um desses órgãos dos sentidos irão captar aspectos, propriedades inerentes àqueles elementos. Naturalmente, existem objetos de experiências que compreendem todos os cinco elementos, né? Se você quiser ter essa experiência, você entra em contato com a argila, né? A terra, bota ela na sua mão e você vai ver, uau, eu estou entrando em contato com todos os elementos dos gunas do Maya, porque a terra é o elemento mais denso, e os elementos se desenvolvem do mais sutil, que é o espaço, que se divide desdobrando e empresta a sua primeira propriedade, que é do som, para o ar. Aí o ar ele vai ter como metade do seu ser a propriedade do espaço e a sua própria propriedade inerente a si, né? Que é o tato, tá? Então assim, todo elemento subsequente vai tomando emprestado os elementos que começam do espaço e no final você tem a Terra que concentra todos os elementos, tá? Então, essa manifestação ela ocorre através dessa interação dos órgãos dos sentidos com os elementos primários, tá? No entanto, este ser, este Brahman, esta existência que se manifesta como os jivas experimentando Jagata ou Virat, né, o mundo físico material, este Brahman, este ser, este Sat, a única realidade, é livre de todos os elementos e livre dos órgãos dos sentidos que vão captar as propriedades dos elementos. Ok? Ele é livre, é o mesmo conceito. Aí ele diz também nesse verso 15 que este princípio Sati de Brahman não somente ele nos permite captar, né, os elementos, né, mas ele também sustenta essa ordem aparente, de modo que a gente possa interagir utilizando esses canais sensoriais, né? Contatando o mundo dos objetos, são configurações dos gunas, com propriedades diferentes, distintas, né? E aí a gente vai fazendo tudo isso e existe uma ordem, existe uma inteligência suprema. Essa inteligência suprema é chamada de Ishvara, mas nós temos que resolver Ishvara em Brahman como Brahman, portanto,
aqui e ali, dependendo do contexto, as escrituras vão dizer que Brahman sustenta tudo isso, tá? Porque nada disso é sustentado sem que Brahman conceda o aspecto chit de sua natureza a Ishvara, de modo que Ishvara se torne este ser, né, de pura luz, de conhecimento, de sabedoria, de inteligência, que possa, através de suas leis e princípios, sustentar essa ordem aparente que é desenhada de modo precisamente inteligente. Então, por trás de tudo isso existe Sat, o ser que, muito embora ele interaja, né, ele se mantenha, ele sustente tudo isso, ele é absolutamente não em contato com nada disso. Tá? Ele é desapegado. Aqui é colocado como desapegado. É o experimentador dos gunas. Então, quem experimenta os gunas, né, fundamentalmente é o Jiva. Ishvara também não é uma entidade experienciadora. Saguna Ishvara não é uma entidade experienciadora. O Jiva, principalmente o Jiva humano, que é o experimentador mais complexo e sofisticado, foi desenhado para experimentar todas as propriedades inerentes a todas as configurações dos gunas de Maya. Então, este Jiva, ele se apega às suas experiências, se apega ao seu conhecimento, né? No conhecimento, a gente lidar com outras propriedades, são sutis, como os conceitos, as noções, as crenças, né? O meu programa, né? As minhas. Não. Então, a gente vai se apegando a tudo isso, mas a indicação aqui é que Brahman, em sua natureza existência, é a causa daquele Ishvara que sustenta tudo através de sua inteligência suprema. Tá? Então, Brahman sustenta tudo e é absolutamente não apegado, jamais apegado a nenhum dessas experiências sensoriais, como os jivas humanos são, né? Esse Brahman é o experimentador real, sem o qual o Jiva não experimenta coisa alguma, tá? No entanto, este Brahman é livre dos gunas. Então, que isso tem que sempre ser compreendido, não de modo objetivo, não de modo, ok, entendi, isso é Brahman. Não. O objetivo aqui é o quê? Eu sou o experimentador dos gunas. No nível mais superficial, eu sou o complexo corpo-mente que experimenta os objetos configurados pelos gunas, né? No nível mais superficial, eu fico apegado, porque eu desenvolvi gostos e desgostos, quereres e não quereres. Mas em minha real natureza, na medida que eu compreendo e assimilo e internalizo esses conhecimentos, eu vou me tornando, em minha natureza jiva, vou me tornando um ser jiva sempre mais livre do apego e da dependência das experiências que invariavelmente são através dos gunas de Maya, as configurações dos gunas de Maya. Então a gente tem que sempre traduzir isso no âmbito daquele Brahman, daquela existência, daquele ser que é nossa real natureza. Eu sou o experimentador dos gunas, o meu corpo-mente experimenta os gunas, mas o real experimentador sou eu, Satchitananda Brahma, e eu, em minha real natureza, eu sou livre dos gunas. Aí o que que acontece com o Jiva? O Jiva não é livre dos gunas, não é do Jiva. Ele desenvolve uma força, um equilíbrio, uma sabedoria que permite a ele, entendeu, neutralizar o excesso de raga, de desejos e aversões, de gostos e desgostos, de modo que ele possa transacionar no mundo relativamente livre, não apegado e não dependente dos objetos físicos e sutis configurados pelos gunas de Maya. O processo espiritual não é nada mais, nada menos do que isso. Desenvolver essa sabedoria, internalizá-la, de modo que eu compreenda que minha real natureza é livre de qualquer apego e dependência do mundo, das experiências, que fundamentalmente são experiências a respeito das configurações dos gunas de Maya. Então, eu vou desenvolvendo realmente vairagya, nenhum apego, eu me torno sempre mais um Jiva Atma, do ponto de vista desta consciência testemunha, né, experiencial, mas que desfruta da compreensão profundamente, claramente obtida e reivindicada de minha natureza, além do corpo-mente e dos gunas experimentados pelo corpo-mente. Esse é o processo espiritual, tá?
tá? Eu sou livre dos gunas, o meu corpo-mente não é livre dos gunas, o meu corpo-mente experimenta os gunas devido à minha graça, à minha bênção, como Satit, a única realidade. Eu, como Satyam, eu, como Brahman, eu sou absolutamente livre dos gunas, e o meu Jiva Atma, esse instrumento aqui, é relativamente, largamente, profundamente livre do apego das configurações dos gunas de Maya. Vocês entenderam? Colocado em outra linguagem, de modo bem simples, bem conciso, este é o processo vedático. Portanto, este Brahman, que se manifesta através das funções dos órgãos dos sentidos, é livre dos órgãos, é livre dos elementos, é livre dos gunas. Esta existência é apreciada o tempo todo por você e você obtém isso através dos órgãos dos sentidos, tá? Então, a única dificuldade é que se eu obtenho a existência deste mundo físico e material através dos órgãos dos sentidos, mas se eu obtenho tudo isso, mas amarrado aos meus gostos e desgostos, eu não vou realmente curtir e apreciar tudo isso, né? Porque Ishvara não quer saber quais são os gostos e desgostos de cada um de nós. Ele vai projetar o nosso parábada, projetar as nossas experiências de acordo com aquilo que é o nosso parábada karma, tá? Gostemos ou não gostemos, tá? Então, através dos órgãos dos sentidos, eu preciso purificar, crescer na sabedoria, de modo que eu possa realmente apreciar tudo isso em sua pura existência, projetada por Ishvara como uma oportunidade para que eu possa aprender, crescer em sabedoria espiritual. Então, aqui a conclusão é que a existência do aspecto Sati de Brahman, ela se manifesta através do reconhecimento dos gunas de Mayas, através daquilo que o Swami coloca como uma operação sensorial, tá? Uma aplicação sensorial, uma atividade através dos canais sensoriais, a gente obtém a existência de Brahman é limitado, confinado por um Namarupa, aí a gente vai descartar ou cancelar a realidade do Namarupa e saber, olha aqui a senhora existência se manifestando diante de mim, entendeu? Através desta coisa ou desta pessoa, né? Assim como a luz é reconhecida quando eu vejo o copo, a caneca, né? É, eu sei que a luz está lá. Agora eu compreendi, eu aprendi a lição. Quando eu olho para o relógio, eu experimento o relógio e a luz que me permite ver a hora no relógio, né? Cada percepção eu reconheço não somente o objeto, né? Mas eu reconheço a luz que o ilumina e o revela. Da mesma forma, através de cada operação sensorial, a existência é reconhecida, tá? Qualquer que seja o contato, seja com seres inertes, objetos inertes, ou sejam com objetos ou seres sencientes, a existência daquele corpo, a existência daquele objeto, é uma demonstração da existência de Brahman aparecendo como se fosse realmente inerente a esses objetos, a essas pessoas, e tudo isso é obtido através desta operação sensorial, dos canais sensoriais, e através de cada percepção sensorial, você percebe o quê? Você percebe o Namarupa e você percebe a pura existência, a minha própria existência, a existência não dual, Sat, Chit, consciência, existência. Você vai ouvir um som de um pássaro, você vai ouvir, olha a existência aqui cantando, passaricando, digamos assim, né? Você diz que existe um som de um pássaro, né? É a existência passaricando, digamos. Quando você abre os olhos e vê alguma coisa, você diz: Uau, olha só a existência se exibindo com este cenário lindo, maravilhoso, como, entendeu? O pôr do sol no oceano, entre outras coisas, né? Então, o som, as paisagens vêm e vão, né? Existe uma coisa comum a essas paisagens, essas formas que aparecem e desaparecem diante de nós, e essa coisa que é o denominador comum a ambos é o quê? A existência.
aquilo existe, né? Você usa as narinas, cheira alguma coisa, o cheiro do perfume da rosa então a existência em toda o seu esplendor se exibe como essas fragrâncias maravilhosas, né? Portanto, Krishna diz que abhasam significa manifesta através das operações sensoriais, né? As operações sensoriais é entre os nossos sentidos sensoriais e os objetos configurados através dos elementos primários. Mas aquilo que eu sou permanece sempre livre desses contatos, dessas operações sensoriais. Eu sou livre dos órgãos dos sentidos e dos seus respectivos objetos, né? Cada objeto vai ser configurado por diversas propriedades dos órgãos, dos elementos primários, que depois se desdobram em elementos químicos, físicos, e então eu vou, né, capturando uma infinidade de complexidades ou de complexos, né, de configurações complexas, tudo isso através dos cinco órgãos do sentido e da mente que integra tudo isso numa única cognição, uma única experiência. Então, eu sou livre de toda essa interação, eu sou livre desta brilhante, né, eh, mecanismo produzido por Maheshwara, desenvolveu os órgãos primários, né, os elementos primários, os órgãos sensoriais, desdobrar, né, dividir, recompor isso, criando os elementos físicos, né, manifestos fisicamente, como o nosso espaço físico, nosso ar físico, nosso fogo, água e terra física, né? E a partir disso, todos os elementos químicos estão ali, né? Uma variedade enorme, e tudo isso para provar a existência de Brahman, a minha própria existência, porque eu compreendi que a existência é de natureza una ou não dual, a única realidade. Eu sou livre, portanto, de tudo isso. O que significa que a existência não é realmente inerente a nenhum objeto, tá? Todos esses objetos configurados pelos gunas de Maya, eles não são fundamentalmente de natureza existência. A existência é concedida por aquilo que é a existência não dual, a única realidade, o aspecto sat de Brahman, tá? Então, a luz ilumina o espaço, acomoda os objetos inertes, né? E tudo isso está ocorrendo, né? Mas neste mundo mítya, os objetos, essas configurações, intrinsecamente não contêm a natureza Sat Chit de Brahman. A natureza Sat Chit de Brahman é transferida, né, para o intelecto humano, para o indivíduo jiva humano. Inerentemente, o jiva humano, em sua natureza material, sutil ou densa, ele é inerte, tá? Ele não contém Satchit. Satchit pertence a Satyam, a Brahman. E sem Brahman eu não existo como uma entidade material, corpo-mente, que experiencia e conhece este mundo mítya. Esta luz, esta existência, ela pertence a Brahman. E eu descobri através da compreensão e assimilação desses ensinamentos que só existe Brahman, portanto, a minha natureza só pode ser Sat Chit Brahman. Tá? Portanto, este Brahman não é parte intrínseca da mão, né? Ah, a mão também não é parte intrínseca da luz. Se a mão é parte intrínseca da luz, o que acontecerá? Onde quer que haja luz, haverá mão. Então, a mão, ela não pertence à luz, ela não possui luz própria. A luz ilumina e revela a mão. O espaço acomoda todos os objetos, mas os objetos, concedendo aos objetos existência, mas os objetos não possuem existência própria. Essa é a chave do Vedanta, tá?
Tudo é simplesmente concedido, emprestado, aparentemente, porque o pano de fundo é consciência e existência. Qualquer coisa que a gente projete neste pano de fundo, neste substrato, né? Qualquer coisa que seja projetada ali, vai desfrutar de uma consciência existente, de um aspecto. No caso dos objetos inertes, vai desfrutar de uma existência inconsciente. No caso do Jiva, de uma existência consciente. Mas é porque o pano de fundo, a base, é a consciência, toda essa manifestação nada mais é do que uma sobreposição dos gunas de Maya naquilo que é Satchit Brahmana, consciência, existência, a única realidade. Então, tudo vai brilhar como ouro, né? Tudo vai brilhar como real, tudo vai brilhar como verdadeiro, né? Então, essa existência dos Namarupas, elas não pertencem intrinsecamente aos Namarupas, mas pertencem a Brahman, tá? Então, você pode apreciar os Namarupas, pode apreciar as pessoas ao seu redor, as coisas ao seu redor, mas sabendo que a realidade, a existência intrínseca de tudo isso é a existência de Brahman, a sua própria existência, portanto, só existe Brahman. Brahman é livre do mundo, portanto, eu sou livre do mundo. Eu sou livre dos objetos dos sentidos, eu sou livre dos órgãos dos sentidos que irão capturar os objetos dos sentidos, e assim sendo, eu posso dizer que eu não desenvolvo raga dvesha, eu não desenvolvo apego e dependência aos objetos do mundo, as configurações dos gunas de Maya obtidos através dos órgãos do sentido. Eu sou livre e independente. Essa é uma declaração do Jiva que compreendeu que eu sou o Brahman, a consciência, a existência, Satya, a única realidade. Tudo isso é uma projeção que ocorre dentro do âmbito da minha consciência e existência. Tudo isso se associa a mim e eu permaneço a Sangha. Eu permaneço totalmente livre, não associado a nada disso, tá? É uma projeção. Na tela do cinema, tudo aquilo é projetado e a tela permanece totalmente não associado com as imagens e movimentos projetadas na tela do cinema. Então, essa existência, ela tem o poder de acomodar tudo, e por isso a analogia com o espaço, né? Todo objeto desfruta da existência por causa deste Brahman. Do mesmo modo que o ouro empresta existência aos ornamentos de ouro, né? Brahman empresta existência a todos nós e a todos os objetos inertes também. Não somente isso, o ouro vai sustentar os ornamentos de ouro, não é assim? Ele sustenta, por quê? Se a gente chegar assim, ok, agora eu tenho aqui o ornamento de ouro, esse anel de ouro, deixa eu tirar o ouro e manter o meu anel de ouro. Não, é o ouro que está sustentando cada um daqueles ornamentos de ouro, tá? Então, Brahman, ele sustenta tudo, como diz nesse verso, né? Porque é a natureza intrínseca. A natureza intrínseca é aquilo sem o qual nada existe, você não existe, os ornamentos não existem, o mundo não existe sem a natureza intrínseca. É aquilo a qual, se você retira, tudo desaparece, tudo colapsa, né? Se a gente retira, se a gente nega, né, a realidade do espírito, a nossa vida colapsa, nós nos tornamos ateístas e nós é, iremos passar por muitas dificuldades. Brahman é livre, sustenta tudo, é o suporte de tudo, ele é desapegado. Brahman é livre de todos os objetos do mundo, significa que esses objetos não são parte inertes, inatas de Brahman. É uma sobreposição em Brahman daquilo que nós somos. Akstam significa que é space-like, é mais ou menos como o espaço. Daí as analogias. Os dois maiores símbolos vedânticos de Brahman é a luz e o espaço físico e a luz física. Esse espaço acomoda tudo, suporta tudo,
e mais tudo aquilo que ele acomoda e suporta, é tudo aquilo que ele aceita projetado, né? Na sua natureza acomodativa, né? Não pertence a ele. Nada disso é parte intrínseca, né? Do espaço do espaço. Então, a consciência, a existência de Brahma é o espaço do espaço. Do mesmo modo que espaço acomoda tudo, mas que todos os objetos mais densos do que o espaço não impactam, não modificam o espaço, entendeu? Porque é parte de uma subordem de realidade, uma subordem de realidade que é livre, o espaço é livre, independente daquilo que vem depois, tá? Não é parte intrínseca do espaço. Então, esse espaço sustenta tudo, a existência sustenta tudo, nada se apega à existência, do mesmo modo que nada se apega ao espaço, né? Então, existe a projeção é o quê? De que essa projeção, né? Ela é sustentada por Brahman, mas de qualquer modo ela parece ser real e o Appavada é você compreender e neutralizar aquele mal-entendido, retraindo a convicção de realidade dessas afirmações, né? Entre elas, a afirmação em analogia de que Brahman sustenta tudo, Brahman é desapegado, tudo isso tem que ser deixado para trás, entendeu? Porque nós que já, vocês que já estudaram o Mandukya, né? Sabe que no final das contas, todos os ensinamentos eles apresentarão alguns defeitos, né, lógicos, né, que precisam ser observados por uma mente, um intelecto mais investigativo, inquisitivo. Isso não significa que os ensinamentos sejam simplesmente jogados fora ou rejeitados, mas simplesmente eles são deixados para trás, porque a minha compreensão se tornou muito mais sutil e profunda, né? Por quê? Porque eu assimilei tudo isso, serviu o propósito, e agora eu começo a desfrutar do perfume da rosa, que é o não apego e é um sentimento de independência, de adequação, de satisfação e de paz, né? Manifesta através de tudo isso os órgãos dos sentidos, né? Mas eu tenho que rejeitar tudo isso. Essa é a projeção, a de Aropa. Maheshwara faz essa projeção. Nós fazemos projeções em cima das projeções de Maheshwara, como assim? Atribuindo valor e desenvolvendo preferências, gostos e desgostos, né? No entanto, aquilo que eu sou é livre de tudo isso. Toda vez que você bebe um copo d'água, você descarta o copo, né? E você retém a água, né? A retração, descartar o copo é a favor. O Nirguna Bhatri é o experimentador dos gunas, no verso 15 fala sobre isso. No entanto, este princípio sati de Brahman é livre dos gunas. É aquilo sem o qual o Jivatma, o real experimentador do mundo dos gunas, é aquilo sem o qual o experimentador do mundo dos gunas não consegue experimentar nada e conhecer nada, tá? Nirguna, Guna Brota, é o experimentador, porque sem ele o instrumento de experiência não é possível. Quem é que ilumina esta quarto aqui, esta sala, esse escritório onde eu estou fazendo essa aula, né? A gente pode dizer, quem está iluminando são as lâmpadas acesas aqui, né? Então, tudo bem. Mas quem é que está realmente iluminando, né? Aí, se a gente for fazer uma análise mais profunda, a gente vai compreender, sim, a corrente elétrica que está iluminando, né? Então, quem é que ilumina? São as lâmpadas abençoadas pela corrente elétrica. Se faltar corrente elétrica, as lâmpadas acabam, mas porque eu tenho baterias e painel solar, a luz vai continuar, né? Então, todas as propriedades, né, elas se associam a este Nirguna Atma, esse Nirguna Sati, né? Que está associado a todas as propriedades com as quais está associado, como você sabe. Deixa eu ler aqui. É o experimentador dos gunas, no entanto, é livre dos gunas, é livre do apego, né?
Gunabrot significa que está associado com todas as propriedades com as quais está associado. Como você sabe, porque você disse que cada propriedade existe. Então, isso é muito profundo, tá? Então, existe uma associação. Qual é a associação? É que os namarupas, as configurações do gunas, eles obtêm a existência deles devido ao pano de fruto, de fundo, que é a consciência e a existência. Existe uma associação? Existe, tá? A associação os namarupas são não somente associados a esse pano de fundo, mas são totalmente dependentes, né? Porque é este pano de fundo, a existência, a consciência, que vai conceder existência aos objetos inertes e existência consciente aos objetos sencientes, né? Então, existe uma associação da parte dos Namarupas, que não somente é uma associação, mas uma dependência do aspecto Satchit, né? Da parte do ponto de vista de Brahman, existe uma associação, mas não existe dependência alguma. Qual é a associação? É que esses namarupas, né, todas elas projetadas neste pano de fundo, né, eles vão desfrutar desta associação como se este pano de fundo, a existência de Brahman, concedesse existência a tudo isso, tá? Que está associado a todas as propriedades que estão associadas. Por que você diz isso? Porque isso existe, né? O microfone existe, a caneca existe, tudo existe. Então, existe uma associação recíproca entre a existência, que concede existência a uma caneca de copo de chá, né? Igualmente existe uma associação da caneca com a existência, né? A associação da caneca em relação à existência é uma associação de dependência, a associação da existência com a caneca é livre e independente. Na ausência da caneca, a existência brilha como o céu. Tudo que existe, a gente usa a palavra se refere à existência, né? Ao ser, à existência. A existência está associada aos objetos deste modo, né? Aparentemente concedendo existência aos namarupas de Maya, tá? A existência em outros textos vedânticos diz que ela não se associa nem mesmo aos gunas de Maya, porque as afirmações são radicais em outros Upanishads, que diz que a existência, a consciência de Brahman é asanga, é livre de associação. Então, fundamentalmente, a associação é entre todos os seres vivos e inertes que dependem de Brahman e existe uma associação consciente ou inconsciente. Este Brahman é livre de associação, mas ainda assim, considerando que ele concede existência a todos esses namarupas projetados, existe uma associação, podemos dizer, de concessão de existência, concessão de consciência para os seres sencientes. Mas essas propriedades não são de natureza intrínseca de Brahman. Brahman é absolutamente nirguna, livre dos gunas. Tal Swami aqui nos lembra do exemplo vedântico lindo, maravilhoso, a projeção na tela do cinema, tem um filme. Os objetos do filme estão associados à tela. A tela está livre, independente de todas as projeções, todos os objetos. Se você for um filme de muito sangue, de muito fogo, aqui ele trouxe até o filme Inferno na Torre, que aconteceu uns 25 anos atrás, né? Então, ah, 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 então você vai, no final você vai assim, porra, nunca vi tanto fogo assim, deixa, agora que eles, né, foram lá, fecharam a cortina do cinema, eu vou entrar lá, vou tirar a cortina, vou entrar para ver se a tela pegou fogo mesmo ou não. Não, a tela permaneceu intacta, né, como nós sabemos, né? Se você for assistir o Titanic, né, que tudo é inundado pela água do mar, você vai assim, putz, a tela deve estar cheia de água, totalmente banhada, molhada, né? Não.
é uma projeção aparente, tá? O filme não, a tela não foi molhada, a tela não foi queimada. Da mesma forma, Brahman acomoda tudo, né? Mas do ponto de vista de Brahman, ele não está realmente associado e essas coisas não estão lá intrinsecamente como de natureza Brahman. Então, Nirguna, livre dos gunas, livre dos atributos, qualidades dos gunas, Brahman é Nirguna. E mais uma vez, é Asanga, ele é livre de associação real, embora nessa passagem aqui é dito ser que existe uma associação aparente, que é aquela de concessão de existência que ele dá a Namarupas projetados por Maya, né? O verso 16 diz: Este Sat Brahman está fora e dentro dos seres vivos. Ele é imóvel, ele é móvel, ele está tanto longe quanto perto. Sendo mais sutil do sutil, é incognoscível, não é uma palavra bonita. Ele é além da compreensão intelecto humana, né? Ele não possui nenhuma característica, propriedade, qualidade, aspecto que depende dos gunas de Maya. Ele é fora deste processo, né, obtido a partir de Maheshwara e os desdobramentos, né, dos gunas. Ele é até mesmo além do puro Sattvaguna do Criador. O puro Sattvaguna existe abaixo da linha de Maya, também é parte desta ordem aparente. A inteligência suprema é o início desta ordem aparente, é o arquiteto desta ordem aparente que projeta, mantém, sustenta e recicla tudo, né? Então, este Brahman, este para-Brahman, ele, a afirmação aqui é essa, tá? Mais tarde a gente tem que compreender que existem concessões, né, de ignorância aqui, porque muito frequentemente, mais frequentemente do que não, a gente diz assim: esse Brahman é o Indwella, é o habitante interior, ele existe dentro dos seres vivos, né? E tudo bem, qual é a sobreposição ali, né? A gente está sobrepondo o que os pranas é um aspecto do corpo sutil, da alma individual, né? Que vivifica e mantém vivo o complexo corpo-mente, né? Então, quando você pega os pranas, o sistema prânico sobrepõe, você diz sim, este Brahman, que agora recebeu a sobreposição dos gunas, dos pranas, né? Então, ele recebeu essas projeções. Agora, a gente diz assim, ele é o Induela, é o habitante interior. Aí aqui imediatamente diz, ele é o Induela, é o habitante interior, mas ele igualmente existe fora de todos os seres vivos, de todas as configurações, até mesmo das configurações inertes. Um monte de contradições ou de paradoxos, ele é dentro e fora. Ele é imóvel e móvel, né? Aí o estudante de Vedanta, chegando pela primeira vez, diz assim, não, não, isso já é demais. Agora as contradições são terríveis, né? E pior ainda é quando é um estudante que ele se acha e quer estudar o Vedanta, os Upanishads sozinho, sem serem ensinados, né? O estudante tem que associar um professor porque ele vai resolver todas essas aparentes contradições. Ele é imóvel e móvel, tá? Em que sentido? Ele parece longe e parece perto. Porque ele é o mais sutil do sutil, ele é incognoscível, ok? Então, vamos ver o que que o Swami diz aqui, antes que eu diga a minha também. Ah, ele aparece como o Induela, o habitante interior, mas também ele existe fora. Nós vimos diversos ensinamentos a respeito disso, tantos deles referentes à luz, como um símbolo do aspecto Chitta de Brahman, como de Sat, o espaço, como símbolo
aspecto sati de Brahman, o espaço dentro, o espaço fora, o espaço aqui, o espaço lá fora, o espaço de uma casa, o espaço do quintal. Só existe um espaço. Ele é indivisível, né? Então, ele é dentro, ele é fora, a luz que ilumina dentro, ilumina fora, existe somente um Brahman, ele é indivisível, tá? Portanto, ele sempre se encontra todo pervasivo, permeando tudo, concedendo consciência, existência consciente e existência inconsciente para os objetos inertes, né? Então, ele fala que está dentro quanto fora, né? Nós vimos diversos exemplos, inclusive a luz, né? Aqui o Swami fala sobre uma luz que ilumina a mão, né? A mão, ela vai ser um refletor exatamente como as partículas de poeira que iluminam, que refletem a luz, nos dando essa sensação linda, maravilhosa da luz solar que até mesmo nos aquece, né? Se não tivesse aquele reflexo, a gente morria de frio aqui, não existiria vida aqui, né? É tudo arquitetado de modo tão brilhante, né? Então, essa luz, né? Ela é Vyakta Prakasha. Já além da mão, a luz existe, né? Então, a luz, ela ilumina qualquer coisa indiscriminadamente. A luz, a natureza da luz é iluminar e revelar. A natureza da luz, que é a consciência, é iluminar e revelar, permitindo ao Jivatma experimentar e conhecer, né? Então, essa luz, ela existe, ela é livre, independente de qualquer mão, de qualquer objeto que ela revele, né? A luz, ela não é limitada pela mão ou qualquer outro Namarupa. Essa luz, ela existe autocontida, ela concede existência refletida a tudo aquilo que ela ilumina e revela, né? A luz, no entanto, é tão sutil que ela não possui nenhuma forma, portanto, a gente não consegue identificá-la sem um aparato que a reflita, né? Sem algo que possa refletir essa luz, ela permanece não manifesta, né? Ela existe potencialmente, mas não manifesta. Então, essa luz existe manifesta, né, aparecendo como os objetos ao nosso redor. Ali na Índia tem muitos ventiladores, o Swami fala os ventiladores, eles estão sendo manifestados, mas eles não contêm existência própria, né? É tudo concedido por Brahma. Estou falando sobre a luz, Prakasha. A luz está mais em que forma? Não manifesta, ela é invisível. O espaço também é igualmente invisível. Se você colocar algum objeto no meio, ele se tornará manifesto, porque ele funcionará como um refletor da luz da consciência, a luz do sol, a luz elétrica que ilumina e revela os objetos ao nosso redor. Do mesmo modo, os ensinamentos upanisháticos dizem que a consciência, ela parece habitar neste corpo, a consciência também parece habitar nos outros corpos, né? Entre todos os corpos, a consciência está ou não está? Os Upanishads vão dizer sim, existe somente uma consciência, existe somente uma existência de natureza toda pervasiva, porque é a única realidade. A existência está aqui, está ali, né? Ela sustenta a existência deste corpo físico, do mesmo modo que ela sustenta a existência de todos os objetos aqui e os objetos corpo-mente de cada um de vocês, né? Ah, sim, tudo bem, mas às vezes eu tenho uma experiência que eu entro em contato com nada, com o vazio, com a vacuidade, com a nulidade, né? Então, o que que você vai dizer assim? O vazio existe, a nulidade existe, o void existe, o nada existe, né? Então, você pode ver que o existe, acompanha qualquer fenômeno, seja ele tão sutil como uma experiência, porque qualquer objeto, seja ele místico ou espiritual ou epifania, é um objeto de experiência, tá?
Então, mesmo que eu diga, não, eu experimentei um objeto que era o vazio, que era o nada, né? Então, você tem que dizer, o nada é, o nada existe. Então, a existência, ela está sempre por trás de tudo. A coisa mais absurda que existe é a galera por aí que quer provar que a natureza da realidade é a não existência. Eles não compreendendo realmente a natureza da realidade, eles acham a natureza da realidade é quando você cancela tudo isso através de determinados estados de consciência humana, né? E experimenta esse tal do vazio, né? Do void, do nada, né? O nada existe. Se você tem preferência para experimentar o nada, para conhecer o nada, sabe que aquele nada é a existência de tudo, você não precisa de quebrar a cabeça tentando desenvolver uma Vassana por Nirvikalpa Samadhi para experimentar a realidade, a existência, né? Porque essa existência daquele estado de nulidade é a mesma existência do estado de vigília quando você confronta os objetos ao seu redor. Essa é a moral da história, tá? Nunca seja iludido deste conceito do nada. Você jamais pode pensar ou tentar argumentar e provar a ausência da existência, mesmo que você, né, tenha uma experiência de vazio total, você dirá, o vazio é, o vazio está, o vazio existe, né? Eu tenho essa experiência, eu tive essa experiência, né? Quase sempre as epifanias, a gente sempre fala em termos do passado, né? Porque é um estado alterado de consciência no qual nós não temos nem mesmo a condição de comunicar. Portanto, este aspecto de Brahman está dentro, está fora, é todo pervasivo, tá? Porque esse conceito é muito, muito sutil. Aí o Swami fala aqui uma coisa interessante. Nos textos, principalmente nos textos purânicos, nos quais o Adhyaropa é ainda mais denso, aqueles conceitos mais grosseiros, né, são apresentados, né, de modo que as pessoas possam compreender esses conceitos. Então, nos Puranas, em vez de usar a palavra consciência, existência, Satit, usa as palavras Rama, Krishna, Narayana, tá? Porque nos Puranas, que são textos védicos, que são são histórias bacanas, cheias de simbolismo, que querem apresentar o conceito todo pervasivo, omnipresente, onipotente, né, de Deus, né, mas utiliza símbolos mais grosseiros, como Narayana, né? O Narayana diz, nesse Purana está dentro e fora, ele permeia tudo, ele está se referindo a Brahman, mas o pessoal que não tem compreensão, não tem a capacidade intelectual de compreender um Deus livre de qualquer guna, jamais irá se beneficiar dos ensinamentos dos Upanishads. Portanto, se diz que Narayana, o Narayana é todo pervasivo, né? Está dentro e fora, permeia tudo, né? Aí a gente consegue apreciar esta natureza toda pervasiva de Brahman, porque nós estamos usando um símbolo mais grosseiro, né? Se Narayana tem que estar dentro e fora, ele tem que ser apenas um, sem forma e todo pervasivo, né? Ele tem que ser onipresente, né? Ele só pode ser a existência não dual, né? Então, mais cedo ou mais tarde, uma pessoa naquele nível de compreensão vai encontrar os defeitos e as limitações dessas apresentações e se qualificar para os ensinamentos do Vedanta, tá? Portanto, aqui, essa passagem do Gita é a passagem mais upanishádica, uma das mais sutis e profundas, porque analisa a natureza da existência. E aqui nós temos aulas dos Upanishads, né, porque o Gita é todo ele extraído dos Vedas, e os Vedas compreendem também os Upanishads, né? Então, diz que este Brahman está dentro, mas está fora, ele é todo pervasivo, né? Todos os seres vivos e os seres inertes são abençoados por esse aspecto Sat Chit. Sim, Fabrício, diga. Professor, você comentou dessa, né, dessa experiência do vazio, né, que alguns buscam.
Inclusive, eu já tive algumas experiências de ayahuasca, né? E aí eles dizem, é uma expansão da consciência e tal. O máximo que essas experiências podem atingir que a gente pode dizer, é uma experiência mais satívica, digamos assim, né? O máximo poderia ser. Não dá para dizer que é expansão de consciência, porque a consciência ela é imutável, né? A consciência é uma sem a segunda, E, ela não faz nada e ela não se modifica. Ela é a carta, não faz nada, mas ninguém faz nada sem a consciência, né? E ela é também nirvikara, ela jamais se expande, jamais se contrai. Assim, a consciência apresentada nas revelações upanishádicas é não dual, tá? Então, isso aí já resolve um problema. Então, uhum, uma viagem, né, de ayahuasca que eu conheço, tive diversas experiências no passado, ela é simplesmente um estado, ela produz um estado alterado de mente, de consciência humana, né, de mente, que pode ser utilizado como positivo, principalmente se o indivíduo está aqui. Ó. Se o indivíduo está aqui embaixo, a ayahuasca pode servir de uma ajuda, entendeu? Porque vai trazer um monte de porcaria na superfície, vai ter que lidar com tudo aquilo, e quase que invariavelmente, depois de uma viagem daquela, a mente fica mais satívica, mais meditativa, né? Tem um preço a pagar, né, etc, etc. Mas tudo bem. Então, se você estiver aqui, o ayahuasca pode te ajudar, tá? Mas se você estiver aqui, o ayahuasca vai te puxar para baixo. Então, se você estiver aqui, o ayahuasca vai te puxar para baixo. Depende de onde você esteja, tá? As pessoas que dizem que a medicina ayahuasca, eles dizem que não é uma droga, para mim é uma droga natural, tá? Que produz esses estados alterados de consciência humana, de mente, né? Que tem algum valor. Mas, mais uma vez, depende de onde você se encontra no seu processo, tá? uhum. Ok. Obrigado, pessoal. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Então, o Chora permitindo, nós nos encontramos semana que vem, né, na mesma existência, né, de Brahman, dentro de nós mesmos, né, ouvindo o som upanishádico e desfrutando o néctar da sabedoria vedântica. Namastê. Tchau, tchau. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele
é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.